Hoje eu quero compartilhar com você um capítulo muito especial da minha história. Eu quero compartilhar com você sobre as experiências que eu passei. Sim, experiências essas que me trouxe aqui hoje falando com você, mas que foi necessário, que foi preciso eu dar foco, atenção para algumas áreas que faziam com que essas experiências me trouxessem alguns prejuízos, como insatisfação, uma vida condicionada e não posicionada no meu ambiente de trabalho, na minha família, na minha vida pessoal. Sabe que todo o processo, todas as experiências que nós passamos, que eu e você passa, serve como aprendizado. Você pode pegar tudo o que te aconteceu e você pode decidir hoje aprender com elas. Tirar aprendizados que vai te levar para um novo resultado. E foi exatamente isso que aconteceu com a minha vida. Eu iniciei uma jornada de autoconhecimento, sim, de consciência plena sobre os meus comportamentos, sobre os meus sentimentos, as palavras que saíam da minha boca e também os meus resultados. Eu comecei a olhar para as minhas experiências passadas e comecei a enxergar quantos prejuízos elas me traziam, como mãe, como esposa, como profissional e também eu como mulher. Ao invés de estar vivendo uma vida de liberdade, eu estava aprisionada numa dor. Isso mesmo. Sabe que as experiências que eu vivi no meu passado, uma parte delas me condicionava a uma vida de dor. E essa dor trazia para mim sentimentos como insatisfação, angústia, ingratidão, mas também me aprisionava em um mundo de mentiras. Sabe que a mentira ela entra na minha vida e entra na sua vida como uma medida de proteção, para nunca mais ninguém te criticar, ninguém te machucar, ninguém te julgar. E era exatamente essa medida de proteção que eu vivia. E essas experiências do meu passado me deixavam presa, insatisfeita, angustiada, ingrata e também cercada de mentiras que trazia para mim um alívio na minha vida, mas também trazia para mim muitos prejuízos. Eu comigo mesma, eu com meu esposo, eu com os meus amigos, eu com os meus filhos. E foi preciso, foi necessário eu entender que não existia uma liberdade 100% na minha vida, mas existia uma prisão que me adoecia, que me aprisionava. E foi necessário que no meio disso tudo eu acessasse uma parte muito importante que é o autoconhecimento. E foi aí que eu comecei uma jornada diária para acessar uma versão que já estava dentro de mim, mas estava muito escondida. E eu quero compartilhar com você essa minha jornada. E você pode me perguntar, Glécia, como foi esse processo? Como foi você acessar que num capítulo da sua história existia muita dor, que te trazia sentimento de angústia, de insatisfação, de mentiras, te aprisionava numa vida de escassez, mas também como é para você viver hoje uma vida livre, uma vida de liberdade? Primeira coisa que eu quero que você saiba, que foi libertador para mim, todo machucado machuca, todo ferido fere. E era exatamente assim que a dor se manifestava na minha vida, inconscientemente, involuntariamente. Se você é uma pessoa machucada, assim como eu, se você tem feridas que a sua história, as suas experiências trouxeram para você, você também vai ferir. E foi necessário eu entender isso. Como eu machucava, como eu feria. Com críticas, eu feria e machucava pessoas com indiferença, eu feria e machucava pessoas abandonando, eu feria e machucava pessoas criticando. Isso para mim foi muito importante, mas foi necessário. Essa palavra eu quero que você grave muito bem. Foi necessário, foi importante eu entrar numa jornada de autoconhecimento que me desse condições favoráveis de trazer luz àquilo que já estava dentro de mim, mas eu não conseguia ver por conta da dor que eu carregava e que eu nutria todos os dias por conta das experiências. Lembra as experiências do passado? Só que eu entendi que involuntariamente, inconscientemente, essa Glécia machucada, ferida, rejeitada, ela também trazia esse padrão para os comportamentos dela, para os relacionamentos dela. Eu machucava filhos, eu machucava meu esposo,
muitas vezes o rejeitando, muitas vezes não honrando. Eu machucava os meus filhos quando eu ignorava-os, quando eu gritava, quando eu era impaciente com eles, quando eu não dava a atenção, o amor, o tempo de qualidades que eles mereciam. Eu também machucava e eu era indiferente quando eu não dava atenção para os meus relacionamentos pessoais, para as minhas amizades, para os meus colegas de profissão, quando eu era indiferente, quando eu não exercia a empatia com essas pessoas. As manifestações das experiências desse capítulo da minha vida chamada dor, ela refletia e ela exalava diariamente, não só na minha vida, mas em todas as pessoas que se conectavam comigo. Pessoas próximas a mim, os meus parentes, pessoas que eu amava. É preciso despertar para você viver a sua real identidade. Talvez a sua dor esteja aparecendo na sua maternidade, no seu relacionamento com seus filhos. Sim, eu sei que é desafiador conciliar todos os papéis. E muitas vezes, as pessoas que nós mais amamos, que está próximo de nós, que merece a nossa atenção, são as mais prejudicadas por uma ausência de tempo, uma ausência de planejamento, uma ausência de uma agenda que encaixe todos esses papéis. Talvez seus filhos hoje sejam o motivo da tua maior dor, mas talvez a tua dor ela apareça com maior intensidade na tua vida profissional, onde talvez você precisou deixar de lado a profissão para se dedicar à sua maternidade. Talvez você entendeu que não tinha como conciliar todos os seus papéis e essa pode ser a tua maior dor. Hoje eu atendo mulheres que a maior dor delas é entender que elas merecem sim ser bem-sucedidas profissionalmente e ainda amar estar no seu lar, ter tempo para desfrutar de um casamento feliz, forte, sabe? Ter tempo de fortalecer os seus laços familiares e olhar para ela como uma peça fundamental que merece ser nutrida, que merece ser cuidada, para que o seu casamento, a sua profissão, os seus filhos, os seus amigos e todos os ambientes que merecem a presença dela, receba essa presença nutrida, valorizada, amada e cuidada. Essas mulheres diariamente, elas gritam por um socorro, uma vida mais organizada, elas merecem, elas precisam entender que existem papéis que precisam e que merecem a nossa atenção. E como dar conta de tudo? Essa é uma pergunta que eu recebo diariamente das minhas clientes. Quando eu decidi mudar e despertar para essa mulher que eu sou, foi necessário eu me permitir viver uma jornada de autoconhecimento. Sim, autoconhecimento me libertou. Autoconhecimento trouxe para mim uma condição de entender melhor os meus padrões, mas também de tomar ações diárias. Foi a partir dessa jornada diária que eu entendi que eu precisava, eu merecia me perdoar e perdoar as pessoas que me feriam. E foi nessa jornada do autoconhecimento que eu entendi que quanto mais eu fosse vulnerável, quanto mais eu fosse de verdade, quanto mais eu falasse sobre as minhas dores, quanto mais eu desse atenção para a minha vida, para o que me machucava, para o que me prendia, para o que me limitava, eu soltei a culpa, eu soltei a mentira, eu soltei a arrogância, eu soltei a prepotência e eu me permiti ser de verdade. E com isso, eu deixei uma história de dor no passado, lá no passado. Olhar para ela e pegar o aprendizado foi importante para que eu vivesse hoje, no meu presente, de forma plena. E assim, poder olhar para os meus filhos, poder olhar para o meu casamento, poder olhar para a minha maternidade, poder olhar para os meus relacionamentos profissionais, pessoais, poder olhar para mim e entender que existia uma versão ainda melhor que merecia ser exalada, merecia ser potencializada. Eu quero te convidar agora a fazer uma reflexão comigo. Como é que está a sua vida hoje? Olha para os resultados que você vem colhendo na tua maternidade, na tua vida pessoal, na tua vida financeira, no teu casamento. Como é que tá esses resultados para você? Eles são satisfatórios? Te deixa feliz? Te deixa grata? Ou esses resultados, quando você olha para ele, traz uma insatisfação, uma angústia? O quanto você merece viver uma nova história? O quanto você merece olhar para a sua vida e gostar do que vê?
e se alegrar e celebrar com o que você vê. E verdadeiramente, o quanto você está disposta a ir para um próximo nível, a passar a margem para uma nova história, uma história extraordinária. Chegou o momento de você despertar. Esse é o meu convite para você e essa é a minha missão, segurar na tua mão, fazer com que você acesse uma versão ainda mais maravilhosa de quem você é, entendendo que existe a história que você sonha, a história que você projeta, a história dos resultados que você entende que merece tê-los. Tudo está dentro de você. A minha missão é pegar na tua mão, abrir um caminho neural para você, para que você enxergue, além da margem, a vida extraordinária que você nasceu e que você merece ter. Vamos juntas?